sexta, 27 de maio, e vemos e calha bem neste dia que foi o dia da maldade, dia que partiu muitos corações de muitas famílias, de muitos filhos. Eu próprio ainda lembro-me que em maio, mesmo antes do dia 27, que entraram na sala 3 homens na escola onde eu estudava e pediram ao professor para que saísse. E depois que o professor saiu com aqueles homens, até hoje, nunca mais o vimos. Tanto há pessoas que também podem contar a sua história. E é nesse sentido que os bispos, quando falam da Conferência Nacional sobre a Reconciliação, é para que cada um chore, cada um desabafe, cada um se abra e cada um se reconstitua, até mesmo se reconstrua também interiormente, para além do perdão que já foi expresso pelo Presidente da República, que é muito importante como sinal nacional de que o mal existiu, mas falta este lado de que as pessoas que participaram nisso também falem. Também pessoas que participaram nisso foram mandadas para fazer o que aconteceu, também não foram culpadas porque não queriam fazer o que foi feito, e quando há ordens, muitas vezes é difícil desobedecer a uma ordem superior e militar. Então é importante que a conferência venha nos ajudar em várias coisas, sobre a própria guerra, por que a fizemos, sobre estes acontecimentos tristes, por que foram feitos contra irmãos nossos. Então eu dizia que esse texto ajuda-nos a perceber o sentido da conversão. O carcereiro, este homem que, como todos, fazem a guarda dos presos, descobriu as portas abertas, como vimos aqui o texto, e quando as portas de uma prisão ficam escancaradas, como se dizem, muitas vezes ninguém espera mais nada. Vão abrir aí as portas da cadeia de Viana para ver o que vai acontecer. Mesmo o preso coxo, deficiente, vai fugir. Vai fugir. Mas aqui aconteceu uma coisa diferente. É que eles estavam lá. Embora tenha acontecido este milagre, eles não fugiram. Não fugiram para permitir que Deus fale a sua língua, Deus fale aos homens. Mais do que medo, o carcereiro é que se converteu. E não só se converteu sozinho, trouxe até a sua própria família. Essa é que é a conversão. A conversão tem que abranger também aqueles que são nossos. Hoje temos famílias convertidas ao Evangelho, assim aos pedaços. Se a mulher está na igreja, o homem, o marido, o pai dos filhos, às vezes não está nem aí. Na mesma família hoje, com estas
religiões que vão surgindo como cogumelos, então a coisa fica muito mais complicada. Então, muitos se interrogam de que lado afinal está a verdade. De que lado está a verdade? Está na Igreja Católica, está na Igreja Metodista, está nas igrejas evangélicas, está nas igrejas pentecostais, ou então nas chamadas neopentecostais, que misturam o espírito, a adivinhação e tudo que concorre para a acusação de feitiçaria e outras coisas. Então a coisa fica complexa. Como é que uma criança que cresce nesse ambiente de confusão religiosa das famílias, como é que uma criança vai se orientar? A criança vai escolher o quê? Um casal dizia que, senhor padre, nós como somos de religiões diferentes, não queremos batizar o nosso filho agora. Vamos deixá-lo para ele escolher. E eu disse, olha, se é assim, também não lhe dê de comer. Que espere também até quando começar a escolher um bebê, como é que vão. Os pais são responsáveis da educação da fé da criança. Não precisam de esperar para dar as boas coisas aos filhos. Uma coisa é o batismo, para a proteção mesmo da própria criança. Outra coisa são opções futuras. E se essa criança batizada na Igreja Católica, um dia, sozinho, com a sua cabeça, quiser ir para as outras experiências, o problema é dele. O problema é mesmo dele. E que não venha depois dizer que as coisas não correram bem, mas a primeira responsabilidade da conversão dos filhos é mesmo dos pais, pertence aos pais. Por isso é que esse carcereiro, quando viu a coisa tão clara, descobriu que até os homens de Deus foram presos injustamente, por isso foi chamar a sua família. Acreditou no Senhor Jesus, e não só ele também e a sua família. Por isso, até fez também um gesto muito importante do acolhimento que vimos ontem naquela senhora Lídia, a chamada negociadora da púrpura, e hoje também este carcereiro faz a mesma coisa. Diz que depois mandou-os subir para a sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se com toda a sua família por ter acreditado em Deus. São gestos cristãos, uma vez reconhecido, acolhido, sem ser manietado, nem sofrer acepção de pessoas, aquela separação, a discriminação, acolheu os discípulos na sua própria casa. Nós sabemos que acolher alguém não é muito fácil. Aqui está claro que, como ontem, Lídia acolhe os homens de Deus. O carcereiro também hoje é acolhido, primeiro pelos apóstolos para ser batizado, e em troca da graça divina recebe também os homens de Deus em sua casa. Mas nós hoje temos grandes desafios. Hoje é muita gente que procura ajuda de casa, de comida. E mesmo há pouco, há 3 dias, um jovem anda por cá a dizer que vive na rua e que precisa de abrigo. E eu até disse, olha, se fosse no tempo da guerra,
eu ousaria pedir a uma família para te acolher. Só que o país está em paz. Cada um pode voltar para a sua terra. A única coisa que se podia fazer é ajudar a pessoa a voltar, mas só que não vão. Não vão. Há pessoas que pedem ajuda, não vão. Eu próprio fiz a experiência de várias pessoas, até que quase que escrevi na minha cabeça a palavra cansado destas situações. Não é muito uma palavra missionária, mas quando alguém compra o bilhete de alguém que quer viajar, vai, ele vem com carro, até no autocarro, depois no autocarro entrou, 3 dias depois está outra vez na paróquia, não é, está brincando com os padres, está brincando também com a seriedade da igreja. Não é bom. Sábado no autocarro, aparentemente está a viajar. Segunda-feira está aqui. Não é possível. Não é possível isso. Isso é brincadeira. Ora, este carcereiro dá-nos o exemplo de que o acolhimento é também graça. Acolher alguém é sinal de graça de Deus. Mas não pode haver abuso. Nem os apóstolos de ontem abusaram da bondade da senhora Lídia, significa comeram e descansaram a partir daquilo que a senhora ofereceu. Mas hoje, às vezes, acolhemos alguém e se no mesmo dia não desaparece com as nossas coisas, poucos dias depois a casa pode ficar nua. De qualquer maneira, esses são esses riscos que um cristão, alguém que acolhe o necessitado, pode passar. Vamos rezar a Deus para que a nossa conversão, a conversão não seja apenas de uma pessoa na família, que seja como este homem, não só ele, mas também todos da sua família são chamados à alegria do Evangelho. Podemos rezar pelo país para que a esperança não nos engane. Rezemos pelos dirigentes para que, ao tomarem medidas, tomem aquelas que são as mais justas possíveis, aquelas que se aproximam daquilo que de facto deve ser o desígnio e a esperança também das pessoas. Sabemos que não é bem assim, se calhar até podemos rezar e nada poder acontecer, porque do lado estão os homens e do outro lado está Deus. Nós sabemos que Deus fala mais alto em todos os sentidos da história humana e da própria Igreja. Por isso, não nos cansemos de rezar pela conversão dos que nos governam no nosso tempo. Assim seja.